Muito bem, minha gente, começando aqui mais um podcast Câmara de Vencedores, sempre trazendo um assunto muito interessante, pessoas importantes para a gente contar uma história, para a gente falar de política, de sociedade, de costume, de comportamento, de negócios. E hoje a gente tem aqui no nosso estúdio, para esse episódio, um assunto muito interessante e uma pessoa que pode explicar isso para a gente também com esse tom muito importante, muito interessante. Portanto, compartilha, convida os amigos, manda para os parentes, para os chegados, para a gente mandar esse assunto muito bem. Sidney Garcia Canedo Júnior. O Sidney é diretor de negócios da Optalert e já a gente vai entender do que se trata. Sidney, seja muito bem-vindo. Para a gente é um prazer enorme te receber aqui nos estúdios do nosso Câmara de Vencedores, Sidney. Obrigado, Demerval, obrigado a todos e pela oportunidade da gente poder discutir a questão da sonolência e os riscos associados à direção, a atividades com sono e os perigos aí nas estradas brasileiras. Mas, gente, a gente vai falar disso, viu? Sonolência, dos perigos de estar no volante. Você que trabalha, né, com caminhões fora de estrada, com ônibus, com carro normal, com seu veículo normal, e outras questões que envolvem a sonolência. Sidney, a gente vai começar já por aí, né? Eu só vou dar essa explicação. O Sidney está vindo da Austrália. Quero agradecer a sua equipe que fez essa ponte para a gente bater esse papo, para a gente conversar, amarrou essa agenda muito bem, e eu que te agradeço por ter colocado a gente aí dentro da tua agenda para vir participar, para a gente falar desse assunto, né? O sono, Sidney, que é uma coisa tão necessária, tão importante para a qualidade de vida da gente, pode ser um inimigo também, né, rapaz? Correto, Demerval, né? O sono, ele faz parte do dia a dia de todas as pessoas, né? Infelizmente ou felizmente, a sociedade moderna, ela faz com que muitas pessoas tenham um horário de sono que não seja o natural, que seja aquele sono, né, que normalmente a gente dorme à noite. Sim. O ser humano, todos os animais foram, né, a maioria, né, não todos, mas eles... A maneira correta seria você dormir à noite, mas por conta da industrialização, de toda essa modernidade que a gente tem hoje em dia, muitas atividades são 24 horas, né? Hospitais, mineração, indústria, muitas atividades trabalham durante a noite. Isso faz com que as pessoas mudem o regime de sono, né? Que não seja à noite, as pessoas têm que dormir durante o dia, o que não é natural, né? Fisiologicamente falando, não é uma ação natural do ser humano, mas nós temos que nos adaptar a essas, né, às modernidades, e isso causa uma série de outros efeitos. Você acha que, e aí se, claro, for do seu conhecimento, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, que essa história das 8 horas, né, de sono na noite, seria o ideal ou não existe isso? O importante é o tempo de qualidade do sono. Existem diversas discussões nesse sentido, né, Demerval? A gente, né, é estabelecido, né, genericamente, que as 8 horas são necessárias para você acordar bem, para você ter um dia acordar desperto, ter uma boa noite de sono. Porém, varia muito de pessoa para pessoa, né? Existem pessoas que necessitam um pouco mais de horas de sono, algumas pessoas que ficam muito bem com menos horas, né? Aceita-se, né? Acredito que a Organização Mundial de Saúde aceita como um mínimo aí, né, o ideal seriam 8 horas, mas, como eu coloquei, varia de pessoa para pessoa. Uhum. Na juventude, e aí eu vou lembrar bem aqui que eu virava à noite, balada, cachaçada, turma, essa coisa toda, e a gente acordava no outro dia, no horário de ir para o trabalho, dormia 2, 3 horas, às vezes não dormia, virava, e você estava no pique, né? Essa coisa da faixa etária e o sono também tem muito a ver, né? Tem muito a ver, irmão. Isso que você falou é muito interessante, né? Nós, quando mais jovens, né, a necessidade de sono é menor, porque eu acredito que né, o metabolismo seja mais rápido, principalmente se você ingerir o álcool, né, alguma coisa nesse sentido. E hoje em dia, né, 2, 3 cervejas já acorda com aquela dor de cabeça, já precisa dormir mais um pouquinho. Então, E assim, a observação minha, não cientificamente falando, mas eu acredito que acompanhando meus avós, meus bisavós antigamente,
que quando você vai ficando mais, né, muito, com uma idade mais avançada, acima dos 70, 80 anos também, eu acredito que o sono diminua bastante, né, pela experiência que eu vejo, assim, nada cientificamente falando, mas existem, no decorrer da vida, existem variações nesse período, né, do sono e o quanto é necessário para você se sentir bem no outro dia. Por observação também, eu lembro que eu comentava muito em casa assim, o vizinho, né, que estava ali naquela faixa de 60, 65, pô, esse cara 5 horas da manhã já está acordado, podendo estar dormindo, podendo estar descansando, mas é isso, né? Ao longo do tempo, você vai perdendo isso, e aí você, talvez até a urgência de viver, né? Tinha um amigo que dizia o seguinte, cara, eu não quero perder tempo dormindo não, porque eu quero viver mais. Mas dormir, pô, já é para você ter qualidade de vida, né? Com certeza. E eu também, outra observação que eu tenho visto ultimamente, eu tenho amigos com filhos adolescentes, e a quantidade de horas que eles dormem durante o dia, assim, no final de semana, e tá no churrasco, eles estão lá 10, 12... Eu não sei também se porque passa a madrugada no videogame, essas coisas, mas eu vejo, né, eu não sei se é uma necessidade do corpo humano nessa fase, né, que tá tudo crescendo, os ossos, tá tudo desenvolvendo, existe a necessidade de um período de sono maior, também, assim, baseado em observações minhas. Mas foi muito interessante você tocar nesse assunto aí, porque os costumes mudaram, né? Exatamente. Antigamente, a gente dormia mais cedo, até por consequência, a gente não tinha... antigamente, né? Eu vou falar bem de antigamente, não tinha televisão, aí depois veio a TV, você foi dormir um pouquinho mais tarde, aí depois vem as telinhas, computadores, celulares, os tablets, onde está tudo à mão ali, né? Adrenalina na veia, joguinho, essa coisa toda, e aí você vê nos meus filhos, por exemplo, né? Meu filho muito particularmente, tenho 2, uma menina e um menino, mas o meu filho, por exemplo, ele é da geração que vira à noite às vezes, e aí eu imagino o quanto isso vai ser prejudicial lá na frente. Sim. Agora, né, a gente não sente, mas lá na frente vai sentir. Que é aquilo, né, Demerval, você dá boa noite pro teu filho, fecha a porta do quarto, achando que ele vai dormir, às 5, 6 da manhã ele tá com os amigos ali no jogo. Exatamente. Você não sabe que horas que o rapaz foi dormir de verdade. E no outro dia, para levantar para a escola, é difícil. Sidney, geograficamente, a gente tem influência do sono, você vem da Austrália. Isso. Né? A Austrália, o país dos cangurus. Isso. Né? Onde eu imagino é uma outra realidade, uma outra cultura do sono. Você acha que tem influência? Eu acredito que existam variações, Demerval, mas eu acredito que mais com relação, em termos de geografia, com relação à incidência de luz. Por exemplo, os países muito ao norte, né, e que os dias são muito longos ou muito curtos, né, isso tem uma influência muito grande no relógio biológico das pessoas também, né, climas mais quentes, climas mais frios, né, aqui em Parauapebas é um lugar muito quente, existem influências geográficas e com relação ao clima também, né, isso faz uma mudança no ciclo circadiano, que é como a gente chama, né, as variações entre o estado de sono e alerta, durante o período do dia, né, imagina você morar na Islândia, na Finlândia, né, existem períodos que praticamente são 24 horas de sol, né, provavelmente eles, né, fisiologicamente eles já estão adaptados a isso, mas colocar eu e você ali, né, fica completamente diferente. Eu, por exemplo, como você falou, né, eu estou vindo da Austrália, eu demoro pelo menos 6 dias para adaptar, né? Isso, relógio biológico. Noite, dia corretamente, tendo todas as coisas, fazendo as coisas corretas ali. Quando se trata dessa questão de fuso, qual é a diferença daqui para agora 14 horas. Caramba, hein? Então depende, nós estávamos no horário de verão lá, eram 13, agora volta a ser 14. Aí você vem, né? Pega o avião lá e aí faz essa mudança total por conta do fuso horário e aí leva 6 dias para o teu organismo para adaptar. Caramba, e também varia de pessoa para pessoa. Sim, no meu caso é mais ou menos isso. Não, tem dia que a semana passada mesmo, eu fui dormir umas 9, acordei para correr uma maratona. Eu olhei no relógio, era 11h20 da noite.
Dá-lhe, né? Trabalhar aí, para abrir um computador, trabalhar. Sidney, vamos entrar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta a falar dessa questão do sono, que eu acho que a gente vai poder dar alguns insights aqui para quem está nos acompanhando. Mas vamos falar um pouquinho da empresa, Sim. qual você é diretor desta área de operações comerciais. O que é a Optaleste? Ela lida com o quê? Esse tipo de equipamento, quanto isso é importante, principalmente nós estamos aqui numa área minerária, com uma empresa gigante que não dorme, do tamanho da Vale. Onde é que vocês entram aí para qualificar um pouco mais essa questão do organismo no alerta, para poder ser rentável, para poder ser produtivo? Nós estamos falando de seres humanos que precisam dormir, que cansam, que se alimentam, que devem ter o seu tempo de uma coisa e outra. Onde é que vocês entram aí? Sim, tá. Demerval, então, a Optalete é uma empresa australiana da área médica, né? Então, ela foi fundada há mais de 20 anos atrás por um médico, um dos maiores especialistas de sono do mundo, o Dr. Murray Jones. Esse médico, ele sempre teve, o objetivo das pesquisas dele foi sempre quantificar o sono. Né? Como eu falei, anteriormente você consegue quantificar o álcool no sangue, né? Você tomou 3, 4 cervejas, você faz o bafômetro vai te indicar lá que você está com 0,02% de álcool no sangue. Questão do álcool, daqui a pouco a gente entra inclusive nesse assunto álcool e direção, porque nós estamos falando aqui inclusive disso, da importância de você estar alerta ali quando você está na condição de um veículo, mas já a gente entra nesse assunto, que é muito interessante. Você estava falando, então, de como se medir o sono, né? Porque é muito relativo. Quanto, né, você pode estar ali trabalhando há 10 horas, tá com sono? Tô. Quanto sono? Mantendo uma escala de 0 a 10. Muito sono, pouco sono, né? Então é muito difícil. Então esse médico, ele era especialista, eles têm laboratórios de sonolência, aqueles que você vai, dorme com aquele equipamento todo para avaliar como a sua noite de sono. E aí ele conseguiu estabelecer uma relação entre os movimentos oculares e a sonolência, né? Então, esse aparelho, ele mede, né, os movimentos oculares cerca de 500 vezes por segundo, ele te dá dentro de uma escala de sono de 0 a 10 a probabilidade de você dormir em cerca de 20 minutos. Então, isso é fruto de 30 anos de pesquisa. E a nossa empresa, como eu disse, ela é da área médica, a gente trabalha essencialmente com sonolência, não tem nenhum outro tipo de atividade. E não só, né, a sonolência em equipamentos, né, equipamentos e atividades de 24 horas, mas também existem outras áreas da empresa, como por exemplo o FDA, que seria a Anvisa nos Estados Unidos, que todos os medicamentos têm que ser aprovados, aqui também, mas lá a sonolência está sendo incluída em prática. A capacidade de qualquer medicamento de aumentar o teu sono está sendo medida para ser aprovado e lançado no mercado. Por exemplo, uma aspirina, né? Eles fazem testes cegos com o nosso equipamento. A aspirina tem a possibilidade de aumentar a sua sonolência em 1%, 2%, né? Obviamente, né, falando aspirina, que seria um remédio que teoricamente não dá sono nenhum, mas existem medicamentos que, né, você sabe que você tomar em cerca de meia hora, você está praticamente... Eu tomei agora recentemente, eu fui acometido dessa virose que está espalhada aqui na região, e ela tem aquele aspecto de gripe, aquela coisa toda, e eu tomei um gripeol. Não lembro aqui qual a composição, mas dava um sono daqueles. Exato. E eu gostei, porque eu sou um cara que eu já estou na fase do pouco sono. Sim. Eu adorei tomar o... Você pegou também, né, Renário, essa virose. E aí eu adorei tomar o gripeol, porque, meu amigo, com 15 minutos eu cambaleava. Exatamente. Mas uma pergunta, no medicamento, na caixa tinha alguma coisa escrita, esse medicamento pode causar sonolência, alguma coisa, uma tarja preta? Vou observar isso, porque tem, né? Mas assim, na frente, né, uma tarja como deveria ser uma tarja, você não pode tomar aquilo e dirigir, por exemplo. Você está dizendo, por exemplo, aqui, né, que no caso da Optaleste, ela já
contribui, Sim. né? A medicina já recorre à empresa de vocês para poder fazer essa aferição, né? Com certeza. Determinados medicamentos, coloca lá os equipamentos, ministra ali para uma pessoa que está submetida àquele medicamento, e ali vão fazer as testagens. Você trouxe esse óculos aqui, Sidney, explica para a gente como é que funciona. Queria que você tirasse a primeira lente, igual você fez aqui a demonstração antes para a gente. Coloca para a gente aqui, por gentileza. Ajeita esse aí. Sidney estava explicando para a gente que esse equipamento aí, que é uma armação do óculos, depois ele coloca a lente, ele tem essa hastezinha, sensor, que é um sensor. Esse sensor, ele vai detectar o que, Sidney? Esse sensor, ele é infravermelho e ele faz as medições dos movimentos oculares 500 vezes por segundo. Então, qualquer mini variação dos seus movimentos, ele vai fazer um cálculo dentro de uma escala de sono, e ele vai te dar uma nota de quanto cansado você está naquele momento. Então, a ideia é que o óculos previna os acidentes, né, cerca de 20 minutos antes que você vá cair no sono. Então, ele tem uma escala, e aí ele vai, dentro dessa escala, existem níveis, e ele vai dar alarmes, né? Se você passar, por exemplo, dentro da escala de sono, que vai de 0 a 10, passou de 4.1 a 4.9, você está em um risco médio de cair no sono em alguns minutos. E ele dá esse alarme onde? Ele tem aí ele se comunica via Bluetooth com um tablet, né, que vai instalar no caminhão, ou um sistema pequeno, né, uma coisa. E aí o que acontece? Você vai fazer, se você sabe o tempo inteiro quanto sono você tá. Ele tem um períodozinho de calibração que ele começou agora. Tá, deixa só mostrar aqui para a telinha ali, Renato. Depois Ele está calibrando agora, ele vai calibrar e vai dar uma nota daqui a pouco. Ele vai estar só calibrando aqui, tá? Sim. E aí daqui a pouco ele dá uma nota. Ele tá aqui Então você vai, dentro do caminhão, você vai ter o reloginho, e o reloginho vai dar o teu sono ali. Se você tiver alarmes, ele vai te dar um alarme para você, vai mandar para algum lugar que você, né, seja, por exemplo, falando de operação de mina, que é a nossa realidade aqui em Parauapebas. Ele vai avisar a sala de controle, e aí vão haver paradas, e todo um procedimento que é colocado, né, para evitar os acidentes. Né? Agora, e essa lente que você... Essa lente amarela aqui que você colocou, estava antes nele, ela serve para quê? Essa amarela especificamente para dirigir à noite, ela ilumina muito, depois eu até coloco para você ver. Tá. Ele vem com uma série de lentes para de dia, para noite, é tudo focado no conforto do operador, né? Sim. E se você não gostar, não se adapta à lente, também ele não necessariamente você precisa usar as lentes, porque o sensor está atrás tá atrás da lente, né? Então, ele continua calibrando aqui, e é muito importante a pessoa saber o grau de sonolência dela. Ela faz o autogerenciamento, então você sabe ali, ao mesmo tempo, né, em tempo real, quanto sono você está, e isso é acompanhado pela operação de qualquer forma, né? Agora, Sidney, é interessante, né? Porque a gente está falando aqui de um equipamento e de um amplo estudo que vai 3 décadas, né, dentro do conhecimento, da busca de compreender como isso funciona. E aí a gente tem focado aqui, até vir até, digamos aqui, uma redundância, né? Porque nós estamos falando de foco destes órgãos tão sensíveis, e que antigamente os filósofos e os poetas chamavam de janela da alma, que são os nossos olhos. Ou seja, é possível, através dos nossos olhos, a gente saber como nós estamos, o nosso comportamento, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, o nosso período de despertar e o nosso período de descansar. É um achado o que esse médico desenvolveu, hein? Exatamente. O que nós constatamos aí, né, nesses quase 10 anos que a gente trabalha aqui na região de Parauapebas, existem muitas mudanças de comportamento, né? Do fato da pessoa saber ali a sonolência dela, ele sabe, ontem, né, fiquei ali assistindo televisão, fiquei na sinuca ali até mais tarde, aí hoje eu já não tô afiado para trabalhar, né?
existem diversos relatos, não só de operadores, como de familiares dos operadores que foram visitar as operações aqui, esposas e maridos, e falam, não sei, olha, né, houve uma mudança no comportamento da pessoa porque ele está se preparando melhor para o trabalho. Isso quer dizer, né, menos risco e uma série de outros fatores aí importantes. Agora, é interessante a gente também aqui colocar, porque vocês estão focados, logicamente, num setor da produção, né, e do trabalho, da atividade permanente, como é o caso das minas, mas esse material, Sidney, ele estaria disponível também para a população de modo geral? Eu tenho visto volta e meia nas redes sociais a oferta de óculos, né, para a estrada mesmo. E sempre vem naquela propaganda aquela ideia dos óculos militares, que os caras, na noite, eles conseguem visualizar o alvo, o inimigo, aquela coisa toda, e as lentes parecem muito com essas. Isso, correto. Isso estaria disponível aí para o grande público ou não? Então, essa é uma questão muito importante, Demerval. A partir de agosto desse ano, na Europa, todos os veículos que forem lançados são obrigatoriamente tem que ter um sistema de fadiga, né? E o que a gente vê é que normalmente essas diretrizes começam na Europa e vão, né, caminhando para os outros países. Por conta da produção, antigamente, a mesma coisa que aconteceu com o cinto de segurança, o airbag no passado, não era obrigatório. Começa o airbag, se você fosse comprar 10 anos um carro com airbag aqui, custaria, né, fortuna. E essas tecnologias ainda elas não são baratas para o carro do dia a dia, mas como já existe essa diretriz na Europa, dentro de alguns anos isso vai ser obrigatório nos Estados Unidos e no Brasil, o valor vai cair muito. Hoje os carros com airbag são obrigatórios, né? O valor, por conta da produção em massa, diminuiu bastante. A gente acredita que no máximo em 3 anos seja obrigatório também aqui no Brasil e, obviamente, os custos serão muito menores, né? E aí é interessante, né? Porque nós estamos falando, para muito além das questões comerciais, de preservação de vida mesmo. Com certeza. Não é luxo, nada. E o exemplo que você citou é perfeito. Cinto de segurança e airbag, que hoje estão incluídos ali na produção desses veículos, e a gente tem em breve esse equipamento que possibilite a gente dirigir à noite sem os riscos na sua totalidade que a noite por si só já coloca, é muito interessante. Eu, particularmente, de um tempo para cá, né, vou fazer 60 já, de um tempo para cá, eu já não tenho mais muita vontade de dirigir à noite. 6 da tarde, quando estou viajando, já encosto numa cidade, já busco um hotel ali e paro. Porque já não tenho mais aquela visão, né, que a gente tinha na juventude para dirigir à noite. Né? A esposa também já está meio sonolenta ali, aí a gente vai para um hotel. Mas tem gente que necessita, vamos falar dos caminhoneiros, por exemplo, né, que os caras têm uma carga perecível que precisa entregar dentro de uma agenda controlada, o cara precisa dirigir à noite. Não é todo mundo, mas tem alguns que precisam disso. E aí vi os equipamentos já se tornando obrigatórios, eu acho muito interessante. Isso é uma questão importante, né, Demerval? Porque quando a gente, né, nós iniciamos um projeto novo, a questão do treinamento é muito importante para os operadores. Não só para os operadores, mas para o pessoal da operação. O que acontece? Você citou isso no começo da nossa conversa. As pessoas da indústria, elas estão acostumadas com os indicadores do caminhão, né? Então é pneu, é óleo, é combustível, temperatura disso, temperatura daquilo. Mas o sistema, ele trabalha com o ser humano. É o único indicador que você tem ali que trabalha junto com o ser humano. É um medidor. Então você tem que ter uma conversa diferente com aquela pessoa. Então, se a pessoa estiver cansada no meio da noite, quando eles chamam na faixa do rádio lá para falar com o operador, não é para dizer assim, pô, o João é sonolento, o Antônio tá, né? E o sono é natural do ser humano, então ele vai vir e a forma como você aborda isso é importante, né? Então você não pode, né, categorizar as pessoas como uma mais sonolenta que a outra, esse tipo de coisa. Então, quando o sistema alarma, ele está avisando, né, mesmo que seja um operador rodoviário, ele tem que parar e seguir um procedimento. E aqui no Brasil, muito particularmente, esse setor, né, esse segmento da produção
do transporte nas nossas estradas. Nós ainda somos um país com quase 100% de rodovias. Desenvolveu-se uma cultura muito nefasta, que é dos inibidores de sono. Sim, com certeza. Né? Os tais... Os rebites da vida, porra. Aquilo ali é um dano, né, pro físico, é um dano para a saúde do operador, do motorista. Sim. E aí, por não se ter tecnologia, por não se ter equipamentos, por não se ter exatamente essa contribuição da ciência implantada por questão legal no Brasil, os caras tiveram que pegar os atalhos, os tais rebites. Aquilo ali causou já muitos danos, não impediu os acidentes, pior é isso. Né? Ou seja, até pode ter aumentado. Pode ter aumentado. Sob efeito de droga. Exatamente. E para muito além dos rebites, ultimamente, inclusive, né, a própria legislação faz aí um alerta para as autoridades no sentido, e parece-me que as próprias empresas estão aderindo a isso, que é os testes de uso de droga mesmo, porque os caras estavam indo, eu não tenho esses dados aqui, mas por informação nas notícias, né, a gente que trabalha no jornalismo acaba repercutindo muito isso, o uso de cocaína, né, o uso de crack para manter o cara alerta, o que é um engano. Né? Essas coisas não resolvem o problema do sono. Eu acho assim, por conta desse buraco que tem na legislação, as empresas, eu acho que elas estão entendendo que você forçar o operador a uma carga horária maior do que aquela que seja, né, estabelecida ou que seja saudável, o risco é tão grande que acho que algumas empresas, pelo que eu tenho visto, estão se adaptando, mesmo que a legislação não seja necessária, mas eles veem que o risco né, de acidente, de morte, de perda da carga é maior quando a partir de um determinado período de direção. Então, né, existem algumas adaptações, mas infelizmente a legislação ainda não está... E o controle por parte das autoridades também. Né? A gente falando aqui de um motorista de caminhão e o seu auxiliar, envolve prejuízo material, carga e de vidas mínimas, 2 ali, no caso que estariam numa boleia, mas você fez um levantamento, né, Sidney, com relação a algo muito mais abrangente, que são os condutores de ônibus. Isso. Que já envolve ali dezenas de vidas numa condução, e acidentes de ônibus mostram o real perigo de envolver fadiga ou sonolência ao volante. Fala um pouco disso pra gente, Sidney. Assim, nós vemos, né, a quantidade de acidentes nas estradas brasileiras, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Porém, é muito difícil você estabelecer que aquele acidente foi efetivamente causado por sono. Né? As investigações são difíceis nesse sentido. Mas nós vemos aí, né, por conta das longas jornadas, de tudo que ocorre, do número de acidentes, você tem uma certa maneira de identificar esses acidentes. Por exemplo, né, o acidente ocorreu numa linha reta, sem curvas, sem né, uma estrada boa. São as maneiras que as autoridades, principalmente a Polícia Rodoviária, têm como investigar esses acidentes, né? Isso tem ocorrido durante muitos anos e, assim, no Brasil a gente tem muito pouco dado sobre essa questão. Nós nos baseamos em análises de outros países, principalmente dos Estados Unidos e Europa, para a gente ter uma ideia da relação aí do número de acidentes causados por sono, que são muito grandes mesmo. O levantamento que você fez junto às autoridades, porque ali... são dados reais, né, da quantidade de acidentes num determinado trecho, numa determinada região. Quase sempre a resposta do motorista quando escapa é: eu dormi. Exato. Isso é muito comum, né? Porque mesmo que seja alguma outra, seja excesso de velocidade, alguma coisa, o motorista normalmente ele usa o sono como não uma desculpa, mas porque ele sabe que o sono é natural. Mesmo em ambientes, né, de operação de empresas, por exemplo, de ônibus, se ele falar que ele está com sono, né, não é que ele é perdoado, mas é uma coisa normal do ser humano, mais do que se ele estivesse dirigindo acima da velocidade. E aí ele utiliza a história do dormir, cansado.
alguém está exigindo muito de mim, aí ele terceiriza a culpa. Exatamente, né? Por isso que a tecnologia está aí para, né, para poder, né, Deixa eu mostrar aqui. Nós estamos 2.6 LO, o que é LO? É nível baixo. Nível baixo, né? Isso. Isso aqui nós estamos captando direto do seu aí, né? Correto. Como você está bem desperto, ele está dando 2.6, nível super baixo. Correto. De sonolência. Né? Tá dando para mostrar aqui, Naira, um pouquinho? Dá para você, né? Tá, porque aí você depois vai fazer um cortezinho e mostrar aqui, né? Fazer uma ediçãozinha e mostrar aqui, olha. 2.6 LO, nível baixo, né? O Eagle aqui está detectando esse equipamento que o Sidney está utilizando, mas como ele está bem desperto, geralmente, Sidney, vamos pegar aquela primeira parte ali, depois do meio-dia, quando o camarada terminou de almoçar, volta a pegar a estrada, estou falando aqui de estrada normal, né? Sim. Eu dirigindo aqui, né? Terminei de pegar um almoço ali com a família, e aí a mulher dorme do lado e você vai também meio que já ficando meio sonolento ali, né? A hora da siesta. Vai para quanto, mais ou menos? Depende muito, mas assim, existe uma variação grande. Nós, né, nas operações fechadas que nós trabalhamos aqui na região de Parauapebas, a gente consegue identificar isso claramente, até dependendo do tipo do dia da sexta-feira é feijoada, por exemplo. Caramba. Você consegue ver o nível da sonolência sendo maior depois do almoço. Outro fator interessante, por exemplo, operações que são perto, por exemplo, a Carajás, né, que é uma mina relativamente perto da cidade. Então, o operador chega para começar a jornada de trabalho dele, ele está desperto, acordou ali faz umas 3 horas e tal. Operações que são mais longe, que o operador vem dormindo no ônibus, né, que tem 3 horas, por exemplo, de viagem até a operação. Quando ele entra no caminhão, ele está com um sono maior, então ele ainda está acordando. A tendência é que o sono vá diminuindo no começo da operação e depois, né, obviamente, vai aumentando, porque o sono ele vai variando no decorrer do dia, né? Porque você quem já dirigiu aí 8 horas de carro, 10 horas de carro, sabe, você não fica o tempo inteiro acordado, nem o tempo inteiro com sono. Tem aquele momento que você fica mais, né, mais desperto, aí sabe, dá aquele cansaço, liga o rádio, abre o vidro, vai flutuando no decorrer da jornada ali. Quase sempre a dica para quem está com sono é parar e descansar. Isso. Existem algumas outras dicas? Não posso parar, tendo que seguir um exercício, uma terapia. Existem maneiras de você dar uma quebrada naquele pico de sono, né, meu irmão? Mas assim, o sono só tem uma cura. É dormir. Não existe o cafezinho ali, vai dar uma melhorada e tal, mas na fadiga, assim, aquele cansaço momentâneo. Mas para o sono só tem uma coisa que é uma boa noite de descanso. E para aquele soninho ali rápido, né, você pode dar uma paradinha. Às vezes 10 minutos, 20 minutos ali, dá para você seguir adiante, né? Com certeza. E evitar um problemão, hein? Com certeza, o risco. Sidney, a Optalert, ela tem desenvolvido esses equipamentos que, inclusive, a própria NASA já utiliza, né? Já faz os estudos e já faz as experiências com o equipamento de vocês. Correto. Existem várias universidades, instituições de pesquisa que utilizam nosso equipamento para simular, né? Por exemplo... Presta aí, Sidney. Quando você fala, me empresta aí o óculos aí. Por exemplo... Manda lente também lá para eu fazer aqui uma experiência. Pois não, Sidney. Você estava falando da noite. O que nós fazemos com essas instituições de pesquisa e ensino, é estabelecer... Depois de quanto tempo de alerta, a pessoa começa a ter falhas cognitivas. Por exemplo, o astronauta lá, ele tem que mexer naquele botão, fazer isso, aquilo ali, a cada 8 horas. Se ele ficar 8 horas sem dormir, qual que é a chance dele cometer um erro? Se ele ficar 12 horas sem dormir, qual que é a chance de cometer um erro? Então, a gente vai estabelecendo uma relação entre horas de sono e probabilidade de executar aí uma ação incorreta que possa levar a um acidente, uma falha de operação. E aí o camarada que já está indo para o mar da tranquilidade, exatamente. Não sei se foi o Yuri Gagarin, não sei quem foi que falou, né? Chegou na Lua,
um mar da tranquilidade, o cara dorme, né? Com certeza, exatamente. Se o cara dorme numa reta, numa estrada, imagine no espaço. O importante é ele chegar lá sem acidente, que é o foco. Seja, então, colocando isso aqui, né, essa lente nessa armação, nesse equipamento, eu achei interessante aqui que o sensor, ele não atrapalha a visão. Não atrapalha. Cara, a impressão que dá quando eu estava olhando para você aí, que ele fica quase que atravessado, quase que 50% de um olho. Mas ele não é detectado pelo olho. Não. E principalmente, assim, nos primeiros minutos, você pode até sentir, mas depois quando você começa efetivamente a dirigir, ele se torna imperceptível. Caramba! Que foi desenvolvido dessa forma, que é uma coisa para ajudar, não poderia, né, atrapalhar de forma... Porque o interessante disso tudo, quando eu estava vendo você aqui, e a gente sabe que qualquer coisa numa lente de óculos, um cisco, né, ele te tira a atenção. E esse sensor aqui, por maior que ele possa parecer, ele não... o olho não detecta ele, não vê ele. Não. Pô, caramba, hein? Olha só, rapaz, o cara ainda fica bonitão, né? O cara fica todo lindão lá. Caramba, gostei. Bom demais. Seria um equipamento desse aqui, custa quanto, hein? É difícil colocar porque depende da escala, né? Então ele é um equipamento importado, como eu falei, ainda por conta, né, do número da produção, ele é muito específico para a indústria. Então ele é difícil colocar um valor tanto por conta dos impostos e tal. Eu não saberia lhe dizer o custo de um equipamento, mas existem diversas formas, né? Um equipamento mais leve, mais pesado e muito relativo ao tamanho da frota também. Aliás, por você falar em leve, também, cara, não sente, hein? Não sente, ele é super muito leve. Confortável. Todo o desenvolvimento do produto foi para que seja uma coisa confortável para o operador e não, né, uma coisa que ele se sinta, né, bem em utilizar. Rapaz, e vocês ficaram mais bonitos também, ó. A lente ainda tem essa capacidade de deixar... dá uma quebrada. Ela ilumina muito. Essa lente para dirigir à noite, ela é excepcional. Caramba, hein? Por isso que eu perguntei no começo aqui da nossa conversa se ele estaria disponível no grande público, né? Que aí a gente saberia dizer o preço por unidade. Isso. Né? Nosso intuito é que, né, a gente trabalha junto com as montadoras, que isso seja incluído dentro do... Quando você tirou o óculos, ele avisa que... Rapaz, aí, ó. Caramba, entregou na hora. Que isso seja incluído dentro dos veículos das montadoras dentro em breve. Esse equipamento aqui, Sidney, que detectou aqui, ele parece um celular, mas ele não é um celular, né? Não. Esse é um equipamento portátil, que ele é o meu pessoal, eu preciso disso para entrar nas operações, né? E como eu uso o carro alugado, vamos dizer assim, e é obrigatório pelas empresas que você tenha um detector de sonolência agora, esse é o meu pessoal, ele é portátil, ele vai grudado ali no visor do carro. Tá. Eu vi no seu estudo aqui um trecho do texto que diz assim: é uma pena o atraso no Brasil. A cada dia que passamos sem o apoio da tecnologia na identificação de fadiga e sono, mais tragédias que poderiam ser evitadas ocupam espaço na imprensa. Que é aquilo que eu estava falando, né? Por conhecimento da informação, a gente sabe que as empresas hoje estão fazendo os testes para detectar se aquele condutor, aquele motorista que está sendo contratado ou vai operar naquele dia, fez ingestão de algum modo de drogas. Enquanto pouco se faz, a sociedade segue acostumada a aceitar esses graves acidentes e muitos nem imaginam que a maioria deles poderia ter sido evitada se tivéssemos uma política pública desperta. A empresa, eu vou usar um termo aqui bem político, faz lobby no sentido de que as autoridades façam isso ser colocado por legislação como obrigação de se tratar disso, né, Cid? Com certeza. É interessante isso, né, Deval? Nós estamos aqui na região de Parauapebas há 10 anos com esse sistema trabalhando nesse assunto. E só agora, né, o poder público começou a ver os benefícios desse tipo de tecnologia. A indústria privada, né, as operações já identificaram esse problema há 15 anos atrás, né, os riscos, mas não existia a tecnologia. Nós estamos aí no mercado há muito tempo
E já trabalhamos aqui há 10 anos. Nesse período, 4.800 operadores de caminhão fora de estrada já utilizaram nossos óculos só nessa região. Né? Imagina operações de 24 horas, 365 dias por ano. Quantas vidas, né, foram salvas aí nesse período? Né? Uhum. É difícil você mensurar, você mensura os acidentes que ocorrem, mas os que foram evitados. Os que foram evitados, mas eu tenho certeza que são dezenas aí de trabalhadores que voltaram para casa seguros, né, por decorrência do trabalho que a gente tem feito. A sua empresa tem um levantamento da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que já considera a fadiga e os problemas por sonolência como uma epidemia, né? Ou seja, essa classificação mostra o real perigo de se não levar em consideração que o sono ou a sonolência, né, é um causador de morte, né? Com certeza, né? Isso é um problema no Brasil e em todo mundo, né? Alguns estados nos Estados Unidos hoje em dia, eles classificam, se você tiver envolvido num acidente e houver fatalidade, eles vão analisar quanto tempo você dormiu, vão tentar fazer uma média de quanto tempo você estava dirigindo. Se for verificado que você estava dirigindo há mais tempo do que o recomendado pela legislação estadual, você é acusado de crime, no seu nome, quando você é culpado... no caso, doloso. Doloso, exatamente. Então você assumiu a responsabilidade daquele acidente. Você é culpado. Olha, esse estudo diz que, além de estar associado ao risco de desenvolver doenças crônicas, quando a conexão sono e volante se juntam, a tragédia se torna uma ameaça assustadora. De acordo com o levantamento divulgado pela American Automobile Association of Traffic Safety, 21% dos acidentes fatais nos Estados Unidos são causados por sonolência. O mesmo estudo aponta que dirigir com sono, por estar 24 horas sem dormir, é o mesmo que estar alcoolizado com 0,1%. Olha só. 0,1% é bastante álcool no sangue. A legislação australiana, ela permite que você dirija com 0,05%. Isso é o dobro. Então, é uma quantidade de álcool muito grande. Nós vamos aqui, inclusive, batizar ao contrário do bafômetro, que é para o álcool, de olhômetro. O sonômetro. O sonômetro, né? Exato. Com isso aqui você vai saber, né? Exato. O grau que você está de sono e automaticamente você ir para o preventivo. Com certeza. Porque, afinal de contas, é melhor você ter algo que te alerte ali e você pare quando necessário para fazer a retomada das suas operações, do que você, em nome de cumprir um horário, não chegar ao destino. O nosso intuito é que todo mundo volte para casa, né, nas nossas operações seguros. E também outra questão, né, às vezes você pode ter, como você comentou no começo da nossa conversa, às vezes você pode ter tido uma boa noite de sono e você tá com dor nas costas ali, tá indo pro trabalho e toma lá um remédio. Então, às vezes não é só o sono, né, normal, são as interações com o remédio também. Eu, por exemplo, eu tenho muita alergia, né? Aqueles remédios, esses antialérgicos, eu tomo aquilo, eu não consigo dirigir. Para mim é aquilo. Né, mas você vai falar assim, não, eu tive uma boa noite de sono, mas às vezes os remédios ou outras interações aí também fazem com que, né, você se sinta sonolento e o sistema funciona da mesma forma. Nesse caso, seria interessante, né? A gente está chamando a atenção aqui para um fator externo, para além do sono natural, por fadiga, cansaço, por muitas horas sem dormir. O camarada tá tranquilo, tá de boa, mas teve uma gripezinha. Exato. Aí vai lá tomar o gripeol da vida. Aí dá aquele sono. Exato. Pô, mas eu tava bem, eu tava tranquilo, o que foi que aconteceu, né? Daí vem a necessidade, eu vou observar depois lá na caixinha do meu medicamento, se tem essa orientação. Porque no caso da Europa, né, e dos Estados Unidos, já é obrigatório. É obrigatório. Eles usam os equipamentos da Optalert para medir o grau de sonolência que um medicamento como aquele pode causar e vem a orientação na caixa. Sim. Igual quando o cigarro, né? Tem aquela tarja preta escrito não, se você tomar esse medicamento, não opere
equipamentos perigosos, ou não dirija, né? E realmente isso é um problema grande. Bom, vamos lá. Já já a gente volta a falar desta empresa, como ela trabalha aqui na região, Sidney. Mas eu vou entrar um pouquinho novamente aqui na questão do sono natural, no dia a dia dos cidadãos, no dia a dia das pessoas, né? O quanto isso hoje, inclusive, dentro de um desses estudos, eles podem ser causadores de outros problemas de saúde, né? Como, por exemplo, acho que a falta de sono ou o sono em excesso, ele já apresenta um alerta, né? Com certeza. O que a gente trabalha muito também é com a apneia. Então, nosso sistema ele identificou diversos casos, operadores, que a apneia é obstrutiva, né? O que é? Ela é uma obstrução das vias respiratórias durante o sono. Então, são aquelas pessoas que ou roncam muito, ou tem aquela perda de respiração durante o sono, né? Isso não parece um problema normalmente para a pessoa, mas isso causa problemas fisiológicos muito grandes. A pessoa pode cair no sono de uma hora para outra. Isso tem um impacto na saúde do operador muito grande. Então, o nosso sistema ele já identificou diversos operadores aí nas operações que tem um comportamento de sono diferente da média. Isso é levado lá para a direção, para o pessoal, né, da área de saúde e medicina, e aí existe o acompanhamento, laboratório de sono. Agora as pessoas estão usando muito desses aparelhos, e há uma mudança de qualidade de vida impressionante para as pessoas que sofrem de apneia obstrutiva. A gente está falando aqui de ronco porque até tempo desses atrás, não faz muito tempo, era só um incômodo, né? Na realidade, aquilo ali é um sintoma. É um sintoma, e é um sintoma muito perigoso. Isso tem um déficit na saúde da pessoa muito grande, né? Em todos os sentidos. A pessoa tem desempenho durante o dia, se sente muito sonolenta, que não teve uma boa noite de sono, existem problemas cardiovasculares. O cara até dormiu, né? Porque para roncar ele dormiu. Exato. Mas a qualidade foi embora. E não é o ronco, quando você diz o ronco, não é o barulho do ronco, né? Que é o problema. É a falta de oxigenação. Exatamente. Existe todo aí Aí o cara desenvolve depressão, ansiedade, estresse e pensa que é por conta das preocupações que não deixaram ele dormir. Na realidade, foi durante o sono que ele teve um problema de obstrução nas vias respiratórias que vai causar problemas cerebrais, danos às vezes até irreversíveis. Exato. Os relatos que eu tenho de pessoas que tinham apneia obstrutiva e começaram a usar o aparelho, que chama PCAP, né, que é um aparelhinho que você dorme com aquilo no rosto, essa é uma mudança de vida completamente. Muda do dia para a noite, quando ele começa, e aí que ele percebe que foram anos e anos ali né? Caramba, e o que a saúde já foi comprometida, né? Então existe aí todo um trabalho. Sidney, e claro, quando se trata da Optaleste, nós estamos falando aqui de um trabalho voltado por demanda, né? Mas nestes casos há tratamento, há especialistas e a orientação é que se busque alguém, um profissional, que possa orientar a ter um sono de qualidade. Estou falando aqui da população normal, que quase que na sua infinita maioria tem esses problemas, busca um especialista. E é uma coisa, esse problema, né, ele deve, se você considerar essa região uma das maiores regiões minerais do mundo, se não a maior, qual a percentagem da população dessa região que trabalha 24 horas? Que trabalha em turno noturno. Se você for ver, se fizesse um estudo, eu acredito, se fosse feito um estudo, a região de Parauapebas, né, Canaã, toda essa área, deve ser uma dos maiores índices do mundo nesse tipo de problema, né, relacionados à noite, porque é uma grande parcela da população que trabalha em turnos de 24, em turnos noturnos, né? Sim. Eu vou depois entrevistar você no rádio, na Arara Azul. E quando a gente chegou aqui há 17 anos, a gente recebeu da Vale uma sugestão, que é nos programas à noite, os programas noturnos, a gente fazer programas diferentes do que convencionalmente se faz no rádio. Os programas de rádio,
à noite, eles são aqueles programas românticos, né? Da música da música pra gata, né? Aquela coisa toda. Geralmente entra um flashback. E você sabe que locução padrão e música lenta receita. É o receita para dormir, né? E aí a Vale nos sugeriu que a gente fizesse programa mais elétricos. Programa, por exemplo, no rádio a gente faz programa pela manhã, que são os programas jornalísticos, informação na veia, horóscopo, música acelerada, que é para manter o cara mais dinâmico. Mais dinâmico, para o cara despertar, para o cara ir trabalhar, para o cara correr. À noite, aí você vai para aquela queda, né? E a Vale nos sugeriu isso, porque os caras ficavam ouvindo o rádio na cabine do caminhão, né? Aí não tem como. Aí já pensou? O cara lá, né, com a pá mecânica enorme, né, com aquelas mandíbulas gigantes e tocando ali um Elton John. Não tem como. Né? Aí até de dia dorme. Até de dia dorme. Aí que entra o Optaleste, né? Exato. Não, muito interessante esse ponto. Né? E aí nós vamos entrevistar você lá para a gente falar disso, porque eu acho que é muito bacana a gente poder fazer essa associação das influências externas. A gente estava falando aqui de remédio que pode induzir ao sono, mas a música também. A música também, né? Exato. Eu, por exemplo, adoro, né? Eu vivo disso a vida inteira, mas eu adoro à noite botar o fonezinho de ouvido ali e ficar curtindo o som de chuva, música instrumental. Enya, então, nem se fala, né? Você conhece a Enya? Sim, conheço. Enya que você bota ali, meu amigo, você dorme. Então, né? Você já é um preparativo para o seu sono. Né? Exatamente. Agora, imagina o operador de caminhão, você já ouvindo um Enya. Já pensou? vai deitar o banco. Um Kenny Rogers, né? Aquele sax lento, bacana ali, já pensou? Bom, vamos lá então, né? Aqui tem um outro dado que eu acho interessante colocar aqui desse estudo. A gravidade desse drama é quase inquestionável, tanto que na mesma pesquisa realizada entre os americanos, 94,8% dos respondentes afirmam que conduzir com sono é muito ou extremamente perigoso, mas essa consciência parece ter funcionado como pressão para os legisladores apenas nos estados de Arkansas e Nova Jersey, onde essa irresponsabilidade de motorista se tornou crime. Cara, o que falta para que legisladores do mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, olhem para isso? Eu acho que os dados estão aí, né, Demerval? Força política, né? Força política. A sociedade civil se organizar e colocar pressão, né, nos legisladores para que isso seja tratado de uma forma, né, legislativa mais do que políticas locais, né? A gente vê, às vezes, placa a cada 2 horas, faça uma parada, né, em algumas estradas aí no Brasil, mas isso, né, não é uma política pública que, né, Puxa vida, né? Que legisle nessa direção, né? Que tenha a responsabilidade junto aos operadores de transportadora, todos esses quesitos. Então, existe também, né, como eu coloquei, a pressão da sociedade civil para poder pressionar os legisladores e que isso seja um problema a ser tratado. Aí Nós fizemos agora, nas últimas eleições, um deputado federal aqui da nossa região. Mandar um abraço aqui para o Keniston, que nós vamos depois convidar para estar aqui conosco. E vou dar essa sugestão. Sim. Porque o Keniston, ele trata muito dessas questões minerárias do ponto de vista do extrativismo e dos resultados enquanto mercado disso. Mas eu acho que isso aqui entra na pauta de uma maneira interessante, porque nós estamos falando de segurança, estamos falando de vidas e estamos falando de qualidade. Não custa nada entre uma discussão sobre CEFEM, por exemplo, colocar ali que para a gente poder ter extração mineral nas quantidades que o mercado por demanda exige, a gente tem que ter um operador acordado. Saudável, né? Não adianta se estar acordado, mas, né, por efeito... Exatamente. Como eu falei, né, as empresas já identificaram esse problema 10, 15 anos atrás, né? Então, se eles estão fazendo isso a esse tempo todo, quer dizer que as vantagens são imensas, né, Demerval? Não só, obviamente, você está preservando a vida humana, está evitando acidentes, mas operadores mais cansados, eles são mais produtivos, ele tem uma qualidade de vida melhor em casa, tem um relacionamento familiar melhor,
né, existem uma série de outros fatores que não só, né, evitar um acidente pontual ali na operação, né? Isso vem dentro de uma política de gestão de sonolência, tem toda uma coisa por Não trás. sei se é o caso das mineradoras, mas empresas mesmo de tecnologia, por exemplo, ainda há pouco a gente conversava com o Renaire aqui, que é o nosso operador, e o Renaire estava dizendo, isso serve também para quem passa horas e horas diante de uma tela de computador. E essas empresas, por exemplo, de tecnologia, como Google, Facebook, eles já têm a horinha ali da soneca, né? Tem salas especiais onde o cara dá uma retirada ali e faz uma cesta a qualquer hora do dia que ele sinta necessidade. O power nap, que ele chama, exatamente. Né? É interessante esse ponto, né, como eu comentei. Para a pessoa que está ali na frente do computador, nosso produto ele é indicado para atividades críticas e perigosas, onde a falha humana por decorrência do sono pode causar acidente. Mas a gente já teve clientes que são jogadores de pôquer e jogadores profissionais de videogame. Então ele vai jogando lá nessa, normalmente, eu não sei, eu não conheço muito. Horas, pode ter certeza disso. E vai jogando, e às vezes é de madrugada, ele usa o óculos, e aí ele sabe que a partir de um certo nível de sonolência ele para de jogar, porque aí está interferindo, né, nas habilidades dele, né, de concentração dele. A mesma coisa para jogador de videogame profissional, que fica ali na madrugada e tal. Então quando chega no nível de sonolência, né, o sistema vai avisar, você tá, nem que seja de cair no sono efetivamente, mas ele está numa faixa de sono que as atividades cognitivas dele, ele já não está raciocinando da forma que ele deveria estar. Então ele para de jogar a partir daquele momento. Isso é uma coisa que cada dia vai ser mais exigido, porque agora mesmo no Brasil está sendo, inclusive, por legislação, e deve ser aprovado a questão dos campeonatos de videogame, né? E essa moçada, que é uma moçada mesmo, é uma galera bem jovem que está nisso, às vezes gira à noite e não se alimenta. Às vezes é muito refrigerante, muito açúcar, né? E como você não faz um dispêndio de energia físico, aquilo vai automaticamente metabolizar de uma forma negativa. Exato. Né? E a hora que o sono, imagina, a hora que o sono vier, ele vai vir de uma vez só. Então, a partir de um determinado, né, principalmente jogadores de poker, tem, né, uma fortuna ali envolvida. Né, um pouco de distração que o cara tem, ou uma baixa, né, na atividade dele ali, cerebral, ele já tá com risco de perder o dinheiro. Se ele perder uma grana, não dá para dizer dormir. Exatamente, né? Então ele consegue medir ali que ele tá... Seja, você veio da Austrália para essa região ou especificamente para o Uapeba? Você atende aqui? Eu atendo a região toda. Né? Nós temos operações aqui, Marabá, né? Toda essa região, né? Especificamente para o Uapebas há 10 anos. E daqui nós crescemos atividades em outras operações na região. Inclusive agora estou saindo daqui, eu estou indo para Marabá em um dos projetos lá para a gente fazer uma revisão. Como é que funciona essa questão das revisões? A gente tem, né, a questão de treinamento, conversa com os operadores, é muito importante, como eu coloquei, a operação de mina, ela é focada em indicadores de físicos, de equipamento, temperatura, pneu, o sistema é o único que mede o ser humano. E inserir isso dentro do universo de mineração com 1 bilhão de indicadores que eles têm, a gente tenta fazer essa ponte para que o operador não se sinta mal em falar que está com sono, né? Mesmo que o sistema talvez não esteja, né, não alarme, mas ele não está se sentindo bem naquele dia, né, que ele se sinta à vontade de levantar a mão e falar, olha, hoje eu estou com problema em casa. A gente vê muita... a gente acompanha operador por operador. Se você pegar um operador aí... que está dentro da Vale há 10 anos, eu consigo ver todas as noites, todos os dias, o sono dele durante os últimos 10 anos. E quando você vê algum desvio, é bom você ter essa conversa comportamental com o operador para entender o que está acontecendo. Tem filho pequeno em casa, teve um problema pessoal. Né? A gente esquece que, né, todo mundo, né, você está dentro da empresa, mas você tem uma vida privada fora que pode te, né, causar diversos problemas ali. Então, a gente tenta fazer essa ponte para que
no começo era o operador, não podia nunca, 10 anos atrás, o cara veio o rádio e falou assim, posso parar porque tô com sono? Cara, pô, esse cara aí é mole, é vagabundo. Não, ficou na farra ontem, não dormiu. E não é assim, o sono, ele faz parte do ser humano todos os dias, né? Você pode não comer, não beber, mas dormir todos os dias você vai dormir e às vezes por algum motivo, né? Não é. E como a gente falou no começo aqui, como você exemplificou, né? Eu acho que é importante a gente fazer exatamente essa comparação para distinguir. O ser humano é o único bicho que mudou hábito. Exatamente. Se for observar os animais, os pássaros, as aves, por exemplo, desde o começo do mundo, que deu 6 horas da tarde, se recolhe. Exatamente. Né? É claro que existem os animais noturnos, mas os animais diurnos, deu 6 horas da tarde, eles vão se empoleirar e 6 horas da manhã eles entram em atividade. Né? O ser humano não, ele trocou o dia pela noite, fosse por necessidade, fosse por produção, né? Ele fez isso. E automaticamente ele mexeu no seu metabolismo. Exatamente. E aí ele precisa agora de uma empresa que eu atribuo aqui um trabalho social de vocês impressionante, viu, Sidney? A gente convidou você para vir aqui para a gente fazer uma entrevista, falar de equipamento, mas a gente vai observando aqui dentro da visão e da filosofia da empresa uma questão muito mais humana, social, emocional, do que basicamente só para vender produto. Com certeza. E, né, como você falou, o ser humano mudou os hábitos, né, horários de atividade dele, mas o DNA do ser humano continua sendo para dormir à noite. É verdade. Dependendo, você não consegue mudar o seu ciclo circadiano, né, a evolução não acompanhou, a evolução humana não acompanhou, isso aconteceu nos últimos nem 50 anos, né, que essa troca do dia pela noite. Então é uma questão muito importante mesmo. E a gente, né, para tentar compensar isso, surgem empresas, ou uma empresa do quilate da responsabilidade da Optalert, que cria inclusive essas lentes aqui, para a gente ter uma sensação de luz. Isso. Porque o escuro, né, o noturno, ele induz ao sono. Sim. Então, mesmo à noite, com uma lente que te dá um pouco mais de claridade, você vai ficar mais desperto. Exatamente. Como eu estava falando, tá no nosso DNA. Começou a escurecer, é hora de dormir, né? Isso você não consegue mudar, né? Sidney, eu quero te agradecer por ter vindo para a gente bater esse papo aqui, mas antes da gente encerrar, ficar aquele alerta, né? Álcool é um prejuízo enorme para esse organismo que não mudou o seu DNA. E o álcool é uma coisa moderna, ainda que tenha aí já um período comercial milenar, ainda é uma coisa moderna e que afeta drasticamente o sono. O camarada começa a tomar uma cervejinha, um uísque, um Campari no finalzinho de semana, quando dá segunda-feira, os efeitos vão interferir negativamente lá na qualidade do sono. Com certeza. Não custa nada a gente fazer esse alerta aqui, né? Com certeza. Espero você lá no rádio para a gente bater um papo. Maravilha. Você fica quanto tempo aqui no Brasil? Eu vou até sexta-feira aqui em Parauapebas e depois vou para Minas, a gente tem projetos lá também, mais umas 2 semanas. Beleza. Obrigado aí pela oportunidade da gente, né, discutir esse assunto importante, que é a sonolência e os riscos associados aí. E a gente espera aí que dentro da nossa próxima conversa, daqui um ano ou dois, que já haja legislações aí que controlem essa questão. Vamos fazer isso, vamos fazer lobby aqui para a Optalert no sentido de utilizar o mandato do nosso deputado aqui para ele chamar atenção para isso, que é uma coisa que está fora da visão do radar dos legisladores. Os caras não dão muita importância para isso, mas estão aí as estatísticas, as notícias da quantidade de acidentes que ocorrem por conta do sono. E eu não consigo imaginar um local no mundo que esse problema seja tão... faça parte tão do dia a dia quanto na região aqui minerária de Parauapebas. Vou utilizar os seus estudos para dar essa orientada, né, passar essa sugestão aí para o nosso deputado. Maravilha. Sim, brigadão, hein? Obrigado a todo mundo. Compartilha, aperta sininho, desperta todo mundo para vir acompanhar esse podcast, esse episódio que a gente conversou com o Sidney Garcia Canedo Júnior, que é diretor de negócio da Optalert, e deu essa canja para a gente aqui
no nosso podcast Câmara de Vencedores.